Ei, meus amores! Hoje nosso papo, nossa fala é sobre segundo reinado. Sim, segundo reinado. Durou, não durou? Durou, minha gente. Durou 49 anos. Estabilidade política e estabilidade econômica. Nós tivemos nesse período progresso. E para falar sobre isso, nós temos que começar pelo como começou o segundo reinado. Ele começa através de um golpe chamado golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? O nosso querido Pedroca II, famoso Dom Pedro II, ele tinha 14 anos e meio, ou seja, ninguém poderia colocar no poder, né, minha gente? Ajuda aí. Mas a situação estava tão feia, eram tantas revoltas, problemas econômicos, inseguranças políticas, que, acredite, uniu-se o Partido Conservador mais o Partido Liberal e forjaram e deram para ele o poder. Ao chegar ao poder, a questão política do Brasil, Dom Pedro, então, terá como estrutura política o parlamento. É interessante porque o Brasil vai viver um parlamento às avessas, ou seja, ao contrário. Dom Pedro, ele tem o seu poder e tem o parlamento. Ele deveria, né, conceder ao parlamento o poder e o direito de governar. Só que isso não aconteceu no Brasil. Aqui, o parlamento, ele existe, mas ele não governa, diferente da Inglaterra. Como funciona? Ele pega 3 ministros, desses 3 ministros, ele escolhe um. Ora, ele escolhe um liberal, que tinha um apelido chamado Luzia. Ora, ele chama um do Partido Conservador, que tinha um outro apelido, chamado... Saquarema, minha gente. Você sabe aquela frase que você já ouviu falar em algum momento da sua vida? Tipo, todo político é farinha do mesmo saco, não adianta mudar que é a mesma coisa? Você sabe de onde surgiu isso? Foi dessa parte da história. Minha gente, para entender o presente, você tem que, saber história. Me valorizei. Mas é sério, por quê? Os conservadores, eles queriam concentrar o poder na mão do imperador. Já os liberais queriam dar mais poder às províncias. Província seria o que a gente considera Estado hoje. Só que quando chegava no poder, meu querido, eles estavam pouco se importando com essas questões políticas. Eles estavam importando com os interesses deles. Ou seja, ficava a mesma coisa. Nenhum deles queria acabar com a escravidão, nenhum deles queria acabar com o voto censitário. Ou seja, a questão política no Brasil centralizou na mão de quem? De Dom Pedro. Ele continuava como imperador e exercendo o poder moderador. Poder moderador que veio lá daquela Constituição de 1824 que foi imposta, que dava ao nobre, né, ao imperador, o poder supremo de governar, de interferir nos outros poderes e de ser absoluta. Sobre a cultura do segundo reinado. Dom Pedro II foi muito importante para construir para o Brasil uma identidade. Então, nós teremos uma bandeira, nós teremos um hino, nós teremos investimento da cultura. Ele vai oferecer para o Brasil o sentimento de nacionalismo. Isso já foi previamente arquitetado. O que ele ia ganhar com isso? Se as pessoas gostassem do seu país, se identificassem com ele, automaticamente as revoltas iriam diminuir, favorecendo assim a sua estabilidade política e garantindo assim um respaldo, um respeito perante a nação. Estratégia, minha gente. Estratégia é tudo. E mesmo com estratégias, não adianta. Não dá para agradar todo mundo. E por isso que nós vamos ter as questões dos conflitos políticos. Primeiro,
conflito interno que ele vai enfrentar no segundo reinado. O mais expressivo foi a Revolução Praieira. Ela acontece no ano de 1848 até 1849, e isso durou um ano. Só que o que acontece? Ela teve inspiração na Primavera dos Povos, que aconteceu na França, que foi um movimento que também buscava liberdade, expressão política e, principalmente, um respeito na administração política. Nesse sentido, aqui no Brasil, essa revolução, ela vai ter um nome por quê? Porque ela acontece no Pernambuco, em Recife, e a Revolução Praieira, ela recebe esse nome porque o jornal que eles usavam para divulgar as ideias era o Diário Novo. E ele ficava na Rua da Praia, daí a Revolução Praieira. O que eles queriam? Eles queriam o fim do poder moderador, o voto universal. Eles queriam uma liberdade de expressão maior, uma expressividade política, ou seja, liberdade. Mas essa revolução, como toda revolução na mão de um imperador, não vai ter sucesso. E aí, eles vão ser presos e, infelizmente, não vai para frente. Esse é o conflito mais importante do segundo reinado interno. Ok, galera? Já o conflito externo mais famoso que nós temos no segundo reinado é a Guerra do Paraguai, que acontece entre 1864 a 1870. A Guerra do Paraguai envolveu o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Como começou esse batedor? Por quê? Lá no Paraguai vai chegar um ditador com o nome de Solano Lopes. Ele vai querer ampliar o território. E essa região dividia um rio chamado Rio La Plata, que eles utilizavam para escoar os produtos como meio de transporte. Ele vai querer ter acesso e controlar para ele ter acesso ao oceano. Nesse processo dele, o que ele faz? Ele ataca um navio brasileiro, invade o sul do Mato Grosso. Aí começa a guerra. Essa guerra vai ter muitas expressividades. Primeiro, o Brasil vai gastar dinheiro. O Brasil gasta dinheiro. De onde o Brasil tira o dinheiro? Do empréstimo com Inglaterra. Outro fator agravante, o exército vai para a guerra. O exército vai chegar. E o exército vai entender a força que ele tem. Quem comanda o exército? Marechal Deodoro da Fonseca, um grande general. E lá o exército vai ver que eles deveriam receber melhores salários e melhores condições e acesso à política. Então, a Guerra do Paraguai, ela vai ser um fator muito importante para despertar essa camada da sociedade, o exército, para o poder, ok? Então, a Guerra do Paraguai, ela vai acabar, né? Vai ser finalizada. O Brasil, juntamente com a Argentina, Uruguai, vão se unir, vão formar-se a Tríplice Aliança e terá como resultado para o Brasil não só o problema da dívida externa, mas também a ascensão do exército. Finalizando a Guerra do Paraguai, nós teremos então a vitória da Tríplice Aliança. Sim. Solano Lopes vai falecer. E ainda sobre as questões políticas do Brasil, vamos falar sobre o fim da escravidão. Você tem que entender alguns aspectos. Primeiro, o fim da escravidão do Brasil foi lento e gradual. Outra coisa, o Brasil foi o último país da América Latina a declarar o fim da escravidão. E terceira coisa, a elite do Brasil não desejava o fim da escravidão. Quando eu falo elite agrária. Por quê? O Brasil vem de um histórico de um país agrário. Em outros aspectos, nós também trazemos como característica os nossos trabalhadores agrários, quem fazia o serviço duro eram os escravos. Ou seja, seria uma perca muito grande, financeira, patrimonial, porque escravo é um patrimônio,
para essa classe. Diante disso, nós temos que entender que a escravidão no Brasil, ela tem todo um contexto de elementos que favoreceu que o fim da escravidão no Brasil não fosse algo voluntário, mas fosse algo forçado. A Inglaterra, ela queria acabar com a escravidão. Não é porque ela era boazinha, não. Porque aí você sabe, a Inglaterra nunca foi muito assim voltada para os aspectos sociais. Ela estava interessada no elemento ginger, finanças. Sim, escravo não consome automaticamente. Se eles se fossem pessoas livres, trabalhadores, eles então teriam recursos para consumir. Nesse aspecto, a Inglaterra vai criar uma lei chamada Bill Arden, ou Bill Arden. Enfim, essa lei falava que se pegasse qualquer navio traficando escravos, seria abatido, minha gente. Baseado nessa pressão, o Brasil vai criar uma lei. Essa lei ficou conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico negreiro no Brasil. Após essa Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico negreiro no Brasil, nós teremos algumas leis que foram criadas para tardar o processo do fim da escravidão. A primeira, chamada Lei do Ventre Livre, falava que as crianças nascidas a partir desse período aqui, ou seja, até essa criança poder crescer, ela ainda estaria sob o domínio do Senhor, que teria ela como um tratamento de escrava. Depois nós tivemos a Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário fala que escravos acima de 60 anos estavam livres. Minha gente, cá para nós. Onde você já viu escravo durar 60 anos? Porque a vida de um escravo é uma vida de miséria. Alimenta mal, dorme mal, trabalhos forçados. Sem falar dos castigos, minha gente. Porque, couro comia. O trem não era bonito, não. E a última, essa sim, chamada Lei Áurea, acabou com a escravidão no Brasil. A Lei Áurea, ela significou o grande símbolo do fim da escravidão mesmo no Brasil. Tá? A economia no segundo reinado. O imperador, ele tem um poder de intervir na economia. Então, suas medidas políticas, suas leis, vão interferir diretamente. A primeira lei, chamada Lei de Terras, que aconteceu em 1850, essa lei falava que as pessoas que conseguissem terras por sesmaria ou por posse, elas deveriam agora comprar a terra na mão do Estado. Porque essas terras seriam consideradas terras devolutas. Ou seja, agora, para você ter terra no Brasil, você tem que comprar. Isso fez com que só tivesse acesso à terra, quem pudesse ser produtor, pessoas que tivessem dinheiro. Porque agora você vai ter que ter o documento de posse da terra. Outra questão econômica é a questão da cobrança dos impostos dos produtos importados. Por exemplo, se você fosse comprar um produto de qualquer outro país, ele teria 15% de imposto. Então, eu, Paty, resolvi comprar um batom, porque eu amo batom. Nessa época, lá de fora do Brasil, esse batom eu iria pagar direto, na lata, 15%. Se o Brasil, nesse momento, tivesse pessoas produzindo aqui o batom, ele ficaria 60% mais caro. Agora, se no Brasil não produzisse o meu batom, ele seria cobrado sobre esse produto 30%. Essa
esse aumento do imposto do produto externo ficou conhecida como a tarifa Alves-Branco. Essa tarifa favoreceu os produtores, os industriadores. Essa tarifa Alves-Branco favoreceu quem? A indústria do Brasil. É por isso que no Brasil nós vamos ter um surto industrial. Por que surto? Porque partiu das pessoas, partiu do privado, não teve incentivo do governo. E vai surgir aí uma figura chamada Irineu Evangelista de Souza, que ficou conhecido popularmente como Barão de Mauá. Nessa época, os plantadores de café, os senhores de café, eles vão ganhar muito dinheiro, gente, mas muito dinheiro. Eles vão ter muito capital para eles poderem investir. Barão de Mauá vai pegar esse dinheiro que ele está ganhando com café e vai investir aonde? Vai construir banco, vai construir ferrovias, vai industrializar o Brasil. Então, esse surto industrial do Brasil, ele foi favorecido por dois aspectos. Pelo tarifa Alves-Branco e por o capital do dinheiro que estava entrando, né? O dinheiro que eles estavam conquistando com o café. Não só ele, mas, por exemplo, ele tinha os parceiros dele, porque os senhores do café, os senhores do cafezais, eram chamados de barões, eles pegavam esse dinheiro, né, que era muito dinheiro, investia, aplicava no banco, investia em outras plantações, e esse dinheiro entrava no banco do Visconde de Mauá, gerando mais recursos. Porém, esse surto industrial não vai para frente. Por quê? Porque, infelizmente, o governo não vai ajudar e ele vai alterar essa tarifa, pressionado pela Inglaterra. Quando a Inglaterra percebeu que o Brasil estava crescendo a indústria e ela estava perdendo espaço nos produtos e agora o produto dela estava ficando mais caro que o produto do Brasil, automaticamente ela interferiu e aí acabou o surto industrial. Outro surto que nós tivemos também nesse período econômico foi o surto da borracha. Aconteceu lá na Amazônia, na região do Acre, naquela região do norte. Por quê? Lá tem a seringueira. Da seringueira você extrai a borracha e essa borracha você é utilizada confeccional de pneus e de vários recursos. E nessa época, o mundo lá fora estava vivendo quem, gente? O automobilístico. Nós estávamos construindo os carros, desenvolvendo essas tecnologias e precisava da borracha. Então, nós tivemos também o surto da borracha. Mas o mais expressivo, o mais favorável no Brasil foi o café. O café no Brasil, gente, ele não só favoreceu a economia, mas também a estrutura do nosso país. O transporte do café foram desenvolvidas não só estradas, mas ainda falando do cafezinho no segundo reinado, nós vamos ter a chegada dos trabalhadores livres assalariados na lavoura, minha gente. Com a lei Eusébio de Queiroz, você ter um escravo ficou muito caro. E com todo esse processo do fim da escravidão, você ter um escravo era muito mais difícil. Então, o que o governo fez? Facilitou, né, custeou, com o dinheiro que o governo estava adquirindo com as leis das terras, ele estava financiando a vinda de imigrantes do Brasil. Principalmente quem estava chegando no Brasil nessa época a trabalhar nas lavouras, os alemães e os italianos, porque eles estavam passando por problemas de guerra, de unificação lá no território deles. Então, nesse período, nós temos a introdução do trabalhador livre na lavoura e a chegada de quem? Do povo estrangeiro. Tá vendo, minha gente? Como que a gente... Chegamos então, minha gente, na crise do segundo reinado. Quais são os fatores que levou ao fim do segundo reinado? Primeiro, questão religiosa. A Igreja Católica não apoia mais Dom Pedro II. Por quê? Porque não respeita as regras da Igreja, ele quer interferir, então esquece. Segunda questão, a questão política. Por quê? Lembra lá da Guerra do Paraguai que nós falamos? Minha gente, na Guerra do Paraguai nós tivemos gastos,
e nós tivemos mortes, insatisfação popular, insatisfação econômica. Os proprietários agrários, a elite agrária, também não gostou do fim da escravidão, afastou. E, por fim, o exército, que achavam que não eram valorizados, que tinham baixos salários e que não tinham o quê? O status que mereciam. Nesse período vão surgir 3 grandes homens que vão pregar o ideal republicano. O que é república? A palavra república significa coisa do povo, ou seja, a ideia de participação política e de divisão de poder. Quem são esses homens? E são eles: Benjamin Constant, Aristide Lobo e Quintino Bocaiúva. Eles convenceram Marechal Deodoro da Fonseca com os ideais republicanos. Assim, em 15 de novembro de 1889, através de um golpe, Marechal Deodoro chega ao poder. E aqui acaba o nosso segundo reinado, minha gente. E começa, então, o período republicano do Brasil. Beijo no coração de vocês. Aguardem. Entrem na nossa sala Google, estudem. E daqui a pouco eu volto, porque eu sou dessas. Eu vou voltar. E vou voltar com quem? Com a República, minha gente. Fica com Deus.